Veja como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência da República neste segundo turno das eleições. A gente mostra também os novos apoios anunciados hoje. Lembrando que os candidatos aparecem na reportagem em ordem alfabética. O candidato do PL, Jair Bolsonaro, cumpriu a agenda em Brasília. Ao longo do dia, participou de várias reuniões com governadores, parlamentares e articuladores de campanha. Bolsonaro recebeu novos apoios para sua reeleição e fez discursos sobre o seu trabalho à frente da presidência da República. O Brasil está dando certo. Passamos momentos difíceis na pandemia, algo que foi uma incógnita ainda para muita gente. Passamos por isso, lamentamos as mortes, mas mantivemos a economia funcionando com programas, os anos de 20 e 21, que tinha tudo para colapsar a economia, se criou quase 3 milhões de empregos nesses 2 anos. O governador reeleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, declarou hoje apoio a Bolsonaro. O mesmo fez o governador reeleito do Paraná, Ratinho Júnior. Já o candidato do PT, Lula, teve agenda de campanha em São Paulo. No início da tarde, se reuniu com o presidente do PDT, Carlos Lupe, que declarou apoio à sua candidatura ontem. Ao final do dia, participou de uma reunião com governadores e parlamentares. E os governantes precisam aprender a gostar, a respeitar e inaugurar obras pequenas, porque elas valem tanto quanto as obras grandes. Às vezes o povo se utiliza mais dela do que das obras grandes. Também hoje, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, anunciou o voto em Lula. E outro apoio conquistado pelo petista nesta quarta foi o da senadora Simone Tebet. Bom, esse segundo dia consecutivo de intensas movimentações nas campanhas de Jair Bolsonaro, do PL, e Lula, do PT, ainda é assunto por aqui. E eu convoco agora o comentarista Ricardo Caldas. Boa noite, professor. O que o senhor destaca aí, né, dessas alianças de hoje, as mais recentes? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, realmente está numa luta incessante, há uma luta incessante aí por esses apoios. Inclusive, a gente pode até dividir os apoios por estados. Nós temos uma arte sobre isso, não temos? Isso, o senhor separou para a gente, inclusive, aqui por regiões, né, do país. Explica para a gente, traz aqui para a gente, professor. Então, o que a gente tem observado? Alguns governadores, muitos dos quais já eleitos, né, em primeiro turno, já declararam seu apoio. Então, no caso do candidato Jair Bolsonaro, nós temos o Acre, DF, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Roraima. Ou seja, o grosso do apoio ao presidente, ao candidato, presidente atual e ao candidato Jair Bolsonaro, eu diria que é o Centro-Oeste e o Sudeste, e também com alguns apoios no Norte. No caso do candidato Lula, ele teve apoio do Ceará, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Norte, ou seja, na sua maior parte, Nordeste. E houve também casos de não declarados, como Amapá e Tocantins. Então, eu diria que a eleição está indo nessa direção. O Nordeste praticamente, né, maciçamente apoiando o candidato Lula e o Centro-Oeste e o Sudeste indo na direção do candidato Jair Bolsonaro. Então, está havendo uma espécie de uma divisão aí, Paulo, dos apoiadores. A gente teve também, né, as repercussões aí da fala dos ex-presidentes, de 2 ex-presidentes da República, não é isso? É isso mesmo, e isso é bem interessante também. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declarou apoio ao candidato Lula e quase que ao mesmo tempo o ex-presidente Temer declarou, então, apoio ao candidato Jair Bolsonaro. Lembrando que a candidata Simone Tebet declarou apoio ao ex-presidente, né, ao candidato Lula, mas o seu partido declarou neutralidade e liberou os seus membros, governadores, etc., para seus filiados, para que optassem quem apoiar no segundo turno. Foram 2 dias de movimentação. A gente tem mais um minutinho, professor, mas foram 2 dias aí de movimentações intensas, isso. Ontem e hoje. Isso terminou aqui ou a gente ainda vai ver isso ao longo da semana? Tem muita coisa que ainda está indefinida. Por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, o candidato Eduardo Leite, ele está numa situação difícil, porque, por um lado, ele está concorrendo com o Onyx, que tem o apoio e conta justamente com o candidato Jair Bolsonaro. E aí, então, o Eduardo Leite ele quase não chegou no segundo turno, ele ficou muito próximo do candidato do Partido dos Trabalhadores. Então, ele declarou que no momento não vai apoiar ninguém, mas sabe-se que ele está já em negociações para o seu segundo turno, inclusive com o Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. Ok, professor, obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando nessas movimentações, apoios, alianças. A gente volta a se falar amanhã. Até lá. Até amanhã.